Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, Isaías 49, capítulo 2. No último Consciência nós demos uma pequena introdução a respeito do profeta Isaías e desse capítulo. E agora vamos entrar no texto. O texto começa assim: Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. A humanidade recebe vários símbolos na consciência hebraica. Muitas vezes os homens são chamados de árvores, como carvalhos, e outras vezes de mares, falando da multidão de pessoas. Outras vezes eles são chamados de ilhas no meio dos mares. Neste caso, é usado ilhas, pedindo para que elas deem ouvidos. E o que é dito aqui é que a palavra é dirigida a povos de longe. Quem seriam os povos de perto, ou o povo de perto? É o povo de Israel, a quem Yeshua HaMashiach, desde o Gênesis, desde a promessa em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desde a cobertura da nudez de Adão e Eva, que era uma nudez não física, mas espiritual, essencial, de sentido, de realização, quando ela foi coberta pela pele de um animal, ao invés da cobertura vegetal que Adão e Eva tinham arrumado para tapar a sua nudez, esta cobertura representando todo o nosso esforço religioso, esotérico, dos conhecimentos místicos humanos e que não são baseados e fundamentados em Yahvé Elohim Adonai. E é uma cobertura que não resiste ao tempo, porque a vestimenta vegetal se desgasta com o sol, com a chuva, com a umidade. Deus fez então para eles roupas de pele. Lá não está escrito de que animal, mas nós podemos compreender que era um cordeiro, já simbolizando o Messias. Então, o povo de Israel foi o instrumento de Deus para a formação genética de um homem que realizaria Gênesis 1:26, tornando-se o primogênito de Deus e unigênito de Deus, a alcançar o propósito máximo da vida infinita, tornando-se templo da suprema divindade. Mas agora, esta palavra não é dirigida aos de perto, aos filhos de Israel, mas aos gentios. A mim e a você, que não somos diretamente descendentes de Abraão, porque o sangue hebreu também se espalhou tanto na face da terra, que nós temos hebreus entre os africanos, em todos os continentes, nós temos espalhado a semente hebraica. Mas agora, nesse texto, não é dirigido diretamente aos hebreus, mas a todos os povos. Então ele diz: ouvi-me, ilhas, escutai-me, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre.
Então a pergunta é: quem está falando? O profeta? Não. Isaías está falando de si mesmo? Não. Aqui é uma palavra profética messiânica. Esta primeira voz é do próprio Messias, dizendo: o Senhor me chamou desde o ventre, ou seja, revelando a sua origem genética. Jesus foi produto da humanidade, em particular do povo hebreu, e em particular da corrente genética que de Adão, passando por todos os principais patriarcas, culminou em José e em Maria, que geraram este hebreu que iria realizar o propósito do Criador. O Senhor me chamou desde o ventre. Então, Jesus foi chamado da genética humana. Desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, porque o anjo deu o nome do Messias antes de que ele nascesse. O nome Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, ou a composição do nome Yahvé Shua, ou seja, eu sou a salvação. Este era o nome traduzido, vertido do Senhor Jesus. Ele fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Olha, é interessantíssimo o salto que aqui a palavra dá. Por isso que eu disse que é necessário você compreender toda aquela visão de Gênesis e Apocalipse. Porque a boca como uma espada já não é mais a criança gerada no ventre da mãe. A espada da boca do Messias, citada em Apocalipse, é o momento em que o anticristo, onde os filhos do tempo entram na segunda morte, na batalha do Armagedon. Então, esta espada, se você procurar lá, você vai encontrar: cinge a tua espada coxa ao valente. Você vai encontrar o Messias nesta posição. Então ele dá um salto tremendo. E fez a minha boca como uma espada aguda. Ou seja, já foi lá para o processo final da batalha do Armagedon. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Você veja que flecha e espada são todos instrumentos de guerra. Então já não está falando de Jesus como manso cordeiro de Israel, mas ele está falando como o leão da tribo de Judá, ou a ira do cordeiro, o cordeiro irado, que são figuras da destruição do tempo, da destruição da morte. Há uma passagem incrível no Apocalipse que você pode procurar, onde é retratada a morte da morte. Ou seja, assim como Yahvé Elohim Adonai criou o tempo, gerou a morte, ele também é o destruidor da morte, o finalizador do processo do tempo. Então, aqui, ele coloca o Messias como espada e como flecha limpa, que é instrumento de guerra, de destruição. E no 3 ele diz: e me disse, tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Ou seja, qual é o homem que vai realizar plenamente a vontade de Yahvé? O Messias. E o que é chamado Israel entre todos os povos? Israel não é chamado apenas do povo hebreu, a quem foi dadas as promessas da lei. Mas quando é chamado Israel, quando o nome de Jacó é mudado para Israel, ele engloba aqueles que, como foi profetizado a Abraão, receberiam as bênçãos
e seriam abençoados em número maior do que as estrelas do céu. Ou seja, o que é a glória de Deus? Nós já comentamos que a palavra glória é um dos codinomes, é um dos símbolos, é uma das senhas para o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Quando ele diz, tu és meu servo, ou seja, tu és o meu instrumento, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado, ou seja, o ajuntamento de povos que vão chegar a filhos de Deus, glorificando a Deus como Pai, e eles como filhos. Então, esta passagem incrível apresenta uma nova perspectiva do Messias. O Messias para todos os povos, o Messias para a humanidade, o Messias como representante humano, como aquele que realiza primeiro o propósito, o plano da suprema divindade, como aquele que se realiza a imagem e semelhança de Deus. E através da sua genética espiritual, que se chama o Espírito Santo, infunde em nós, coloca dentro de nós a potencialidade de nós também chegarmos a filhos de Deus. Isso passando por um processo que vai ser a destruição do tempo. Aguarde o terceiro episódio desta vibrante passagem de Isaías, onde o profeta dá saltos no tempo e revela coisas incríveis sobre a vida do Messias e a minha e a tua vida envolvida nessa grande epopeia cósmica de Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach. Uma excelente consciência. Não perca o próximo episódio.